Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nos números da Capital Southwest Corporation, a CSWC, para entender o que realmente está por trás do desempenho dela. A primeira coisa que, assim, salta aos olhos quando se olha para a CSWC é essa pergunta: como é que uma empresa consegue manter um dividendo tão alto de mais de 11%? É um número que impressiona e é exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui. E o número exato é esse aí, 11,4%. Olha, num mercado em que qualquer rendimento acima de 5% já faz a gente parar para olhar, esse valor parece quase bom demais para ser verdade. Mas então, como eles conseguem? A chave não está em nenhum truque, mas sim na maneira como a empresa opera. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender de onde vem o dinheiro, primeiro a gente precisa saber onde ele está aplicado, certo? O que exatamente faz parte do portfólio da CSWC? O portfólio da empresa, que vale aí 1,8 bilhão de dólares, é bem focado. A grande maioria, 91%, são investimentos de crédito. Ou seja, na prática, o principal negócio da CSWC é emprestar dinheiro para outras empresas. Os outros 9% são pequenas participações que eles têm nessas mesmas companhias. Mas o ponto mais interessante aqui é a qualidade desse crédito. Quase tudo, 99%, é o que o mercado chama de First Line Senior Secured. Traduzindo isso para um bom português, quer dizer que são os empréstimos mais seguros que existem. Se a empresa que pegou o dinheiro tiver qualquer problema, a CSWC é a primeira da fila para receber. E essa estratégia mais conservadora se paga, né? Os resultados mostram isso. Empréstimos em non-accrual são basicamente aqueles que estão atrasados, que pararam de pagar juros. E na CSWC, esse número é de só 0,8%. É um percentual incrivelmente baixo que mostra como o portfólio é saudável. Certo, o portfólio parece bem sólido. Mas e as contas? Elas fecham? Vamos dar uma olhada agora na saúde financeira e ver como a receita da empresa dá conta de pagar um dividendo tão generoso. E é aqui que a gente encontra uma coisinha curiosa, um pequeno quebra-cabeça. No último trimestre, o lucro líquido de investimento por ação, que o mercado chama de NIF, foi de 61 centavos de dólar. Só que o dividendo que foi pago aos acionistas nesse mesmo período foi de 64 centavos. Então, peraí, como é que se paga mais do que se ganha? A resposta para esse quebra-cabeça está aqui, no lucro não distribuído ou UTI. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse uma poupança da empresa, sabe? Uma reserva de lucros de trimestres anteriores que fica guardada. Funciona como um colchão de segurança, para garantir que os dividendos sejam pagos, mesmo que o lucro de um período específico não seja suficiente. E olha, essa reserva não é pouca coisa não. A CSWC tem $1 inteiro por ação guardado nesse colchão. Se a gente lembrar que a diferença que precisava ser coberta era de só 3 centavos, esse valor é mais do que suficiente para garantir a estabilidade dos dividendos por um bom tempo. Mas não é só na gestão dos lucros que a empresa manda bem. Eles também têm sido muito espertos com a própria dívida. Vamos ver como eles fortaleceram a base financeira deles. Uma jogada recente mostra bem essa estratégia. A empresa refinanciou 350 milhões de dólares em dívidas. E o ponto crucial é que eles conseguiram travar uma ótima taxa de juros fixa, de 5,95%, com um prazo longo, só para 2030. No mundo de juros subindo e descendo, isso é o que a gente chama de planejamento financeiro de primeira. E o que isso significa na prática? Bom, significa uma economia anual de quase 15 milhões de dólares em juros. É um dinheiro que deixa de ir para os credores e fica livre no caixa da empresa, seja para investir ou para distribuir. Isso tudo, no fim do dia, se traduz numa posição financeira muito confortável. A alavancagem, que é a medida do endividamento, está no nível bem baixo, de 0,82, e ao mesmo tempo, a empresa tem quase 400 milhões de dólares em crédito disponível, prontinhos para serem usados em novos investimentos. Beleza? Então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que toda essa informação nos diz sobre a estratégia geral da Capital Southwest? Resumindo, a estratégia é bem clara. Tudo começa com um portfólio de crédito que é seguro, mas que rende bem e tem um risco baixíssimo. Isso alimenta uma política de dividendos estável, que ainda tem a segurança daquela reserva de lucros, o tal do TI, e para fechar o ciclo, eles gerenciam a própria dívida de forma inteligente para cortar custos. No final das contas, o que a gente vê é um modelo que se apoia em 3 pilares bem fortes. Uma rentabilidade que vem do crédito, um portfólio bem conservador e uma flexibilidade financeira enorme para aproveitar as oportunidades que aparecem.
Isso tudo deixa uma pulga atrás da orelha, né? Fica claro que esse é um modelo que adora estabilidade. A grande pergunta que fica no ar é: que tipo de mudança econômica, sei lá, uma recessão mais forte ou uma virada brusca nos juros, poderia realmente colocar à prova essa estratégia tão conservadora? Fica aí pra gente pensar.